Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos repetir esse texto bonito e tão fácil de repetir? Vamos lá? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E há uma outra versão que eu quero compartilhar com vocês, que traz o mesmo sentido, e suas palavras expressam da seguinte maneira: que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Eu quero pensar com você nesta noite sobre a esperança não morre. Alguns dizem que a esperança é a última que morre, mas eu quero pensar com você, à luz da palavra de Deus, que a esperança não morre. Pai bendito, nós te agradecemos por essa verdade. Te agradecemos pela tua palavra lida. Agora pedimos que a mesma seja aplicada aos nossos corações, mediante a grandeza e o amor do teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Assim, Pai, nos colocamos na dispensação da tua graça, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Existem situações na vida de quaisquer das pessoas. Qualquer pessoa passa por situações adversas, e às vezes adversas o bastante, para quererem desistir da sua jornada, independente de toda e qualquer situação. Quantas vezes as situações, os problemas, as coisas que estão ao nosso redor, nos dificultam tanto a nossa caminhada, que parece que a via de escapatória, o momento mais especial, ou o momento de maior lucidez, é sair pela tangente, fugir, desaparecer, pois que parece que todo o fio de esperança foi embora e não conseguimos encontrá-lo. Mas para aqueles cuja esperança está em Jesus, a alegria sempre se fará presente, mesmo diante dos dissabores. Se você pensar em algumas situações caóticas, problemáticas, algumas situações bastante adversas, situações não suportáveis, situações não toleráveis, situações indesejáveis, você vai ver que você já passou por muitas situações como estas que eu estou falando, e quem sabe você sequer imaginou que sairia vivo. Quem sabe sequer imaginou que teria reação suficiente para superar aquela crise, aquela dor, aquele sofrimento. A palavra do Senhor nos diz de uma forma muito clara: alegrai-vos na esperança. Alegrar-se na esperança é alegrar-se naquilo que ainda não vemos. Ninguém pode ter esperança naquilo que vê. Aquilo que se vê não é esperança, diz a palavra de Deus. Esperança que se vê não é esperança. Mas se com esperança cremos, aguardamos com paciência, a paciência faz parte do mecanismo de Deus, a paciência faz parte dos planos de Deus para aquele que quer viver em total esperança. Às vezes encontro pessoas orando, pedindo: Senhor, aumenta a minha esperança, aumenta a minha fé, me faz acreditar no impossível, naquilo que ninguém mais acredita, me faça acreditar, naquilo que por vezes nem eu mesmo acredito, Senhor, me faça acreditar. Eu quero ter esperança. E a Bíblia diz que se nós queremos ter esperança, nossa mente precisa ser alimentada, precisa ser reforçada com aquelas coisas que geram esperança. Por exemplo, quando nos dias atuais, aliás, há mais de um ano,
Se você ligar em qualquer telejornal, tem duas coisas que não vão deixar de acontecer, vão acontecer em todos os telejornais. Em todos os telejornais vão acontecer duas notícias. Uma é sobre a pandemia e outra sobre a guerra no governo. Essas duas notícias vão acontecer todos os dias, enquanto houver vida, enquanto estivermos neste mundo. Porque as pessoas buscam alimentar a esperança, tentando destruir a esperança das outras. Não se constrói esperança se alimentando daquilo que não nos pode deixar em pé. Tem pessoas que assistem todos os telejornais e no final do dia estão totalmente com todos os sintomas do Covid. Estão mortos, estão exaustos. De tanto ouvir, morreram tantos, mais tantos, mais tantos, mais tantos. As pessoas já estão morrendo não mais do Covid, mas dos efeitos colaterais do Covid, do medo, da angústia, da incerteza, da falta de esperança. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Olha o que a palavra de Deus diz: alegrai-vos na esperança. Como que eu encontro esperança? Se eu olho para dentro de mim e eu não encontro resquícios, eu não encontro dentro de mim parâmetros, não encontro respostas dentro de mim para a solução dos meus problemas, é aí onde começa a nascer a esperança, porque a esperança ela não brota daquilo que é visível, mas ela brota como fruto, como consequência de uma fé interligada à vontade de Deus. A palavra do Senhor diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Todo aquele que sua esperança está voltada para Jesus, ele sempre terá esperança, ele sempre vai ter um coração esperançoso. Não importam as circunstâncias, a esperança que deve brilhar em nossos corações, ela não pode, não deve estar pautada nas circunstâncias favoráveis. Ela não pode estar voltada tão somente para aquilo que é visível. Por isso há uma necessidade de um esforço em nos alegrar. A palavra do Senhor diz: alegrai-vos na esperança. Mas para que eu tenha alegria, para que eu tenha esperança, eu preciso me esforçar. A esperança ela não vem por acaso. Por exemplo, alguém que quer ter um corpo, fisicamente falando, perfeito, bem definido, não adianta simplesmente ele tomar alguns suplementos. Ele precisa malhar, ele precisa se esforçar, ele precisa se desprender, ele precisa priorizar aquilo que é o alvo dele. Alguém que quer uma roupa melhor, um carro melhor, uma casa melhor, vai precisar se abster de determinadas outras coisas, vai se esforçar, vai eliminar determinadas coisas da sua vida, até que chegue naquele alvo, naquilo que é o centro do seu desejo, aquilo que ela tem como algo a ser atingido. É preciso se esforçar para se alegrar. Agora, se você é daqueles que só anda com quem te coloca para baixo, você está se esforçando muito para não conhecer uma palavra chamada alegria. Está se esforçando muito para não conhecer uma palavra chamada esperança. A palavra do Senhor diz: a fé que tens, tenha para ti mesmo. Há pessoas que às vezes não sabem nem com quem compartilhar as suas alegrias, e às vezes chegam no maior desejo, e por vezes tem pessoas que o seu objetivo maior é ser peso. Tem pessoas que na vida o objetivo maior é ser peso, ele precisa ser do contrário. O prazer dele é não permitir que outros tenham prazeres. O prazer deles é não permitir que outros se realizem, porque tais pessoas não se sentem realizadas. E se existe uma coisa
clara na vida do ser humano, uma coisa muito mais que óbvia, é que nós só damos aquilo que temos. Você só sorri para alguém quando você tem alegria. Você só estende a mão para ajudar alguém quando você tem alguma coisa para dar a essa pessoa. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então é necessário, se faz necessário, um esforço, às vezes sobrecomum, para que a alegria, ela surja. Às vezes tem pessoas que estão tão desgostosas que saem falando para tudo, para todos, dos seus dissabores, dos seus problemas, achando que simplesmente o fato de compartilhar com o maior número possível de pessoas vai aliviar suas cargas. Até que escuta de alguém a seguinte frase: bem feito para você. E aquilo que deveria ser um refrigério passa a ser um peso a mais. Se esforçar para se alegrar é saber com quem você pode compartilhar seus sonhos. Não se compartilha o sonho com todas as pessoas. Bote isso na sua cabeça. Os sonhos são os seus, e as pessoas não têm a obrigação de sonhar como você sonha. E às vezes você se decepciona porque você quer que as pessoas sonhem os seus sonhos. E às vezes você quer que as pessoas entendam as suas razões. Se você precisa então se esforçar para que as pessoas vejam que seus sonhos, suas razões alegram a sua vida. E à medida que esses sonhos e razões alegram a sua vida, quase que instantaneamente você transborda e contagia outras pessoas com aquilo que você tem, que é o esforço de alegrar-se. A alegria, ela está na esperança. A alegria, ela está na esperança. Alegrai-vos onde? Na esperança. Se você quer se alegrar, você precisa ter esperança. Tenho ouvido pessoas: pastor, não tenho mais esperança nenhuma. Eu acho que diante do quadro que a gente não sai mais. Você não vai sair, eu vou sair. Em nome de Jesus eu vou sair vivo. E vou sair glorificando o nome do Deus a quem eu sirvo, porque nenhuma praga é maior do que o amor de Deus sobre aquele que confia no seu poder. Se eu não posso ter esperança, eu preciso parar de pregar o Evangelho, porque o Evangelho nada mais é do que esperança. Você já viu que as igrejas, embora contestada por muitas pessoas, as igrejas, elas estão cheias de ex-traficante, ex-matador, ex-estuprador, ex-isso, ex-aquilo. Igreja é lugar de ex, sim. Igreja é hospital. E hospital é lugar de ex-enfermo. Igreja é lugar de ex. Você também é um ex. Quando não, ao invés de um ex, você o é atualmente. Igreja é lugar de ex. É possível que na igreja se entre todo tipo de pessoa. A igreja, ela recebe todo tipo de pessoa. A igreja está aberta para todo tipo de pessoa. O evangelho está aberto para todo tipo de pessoa. Agora não significa que o evangelho aceite as nossas posições como pessoas. O Evangelho nos aceita para que sejamos transformados à imagem e semelhança de Deus. Temos sim a esperança, a alegria está na esperança, sabe por quê? Que diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é aquilo que nos impulsiona. A alegria do Senhor é aquilo que nos faz visualizar aquilo que outros olhos não podem ver, aquilo que outros olhos não podem contemplar. Aquele que se esforça para viver numa vida, numa esfera de esperança, ele descobre que essa esperança, que essa alegria, ela vem do Senhor, e que esta força, ela é inesgotável.
Eu tenho usado uma frase, e essa frase é minha, a menos que alguém já tinha registrado antes, mas essa é minha, eu não copiei de ninguém. Eu tenho dito para algumas pessoas, eu prego porque eu acredito. Eu não prego para que você acredite, eu prego porque eu acredito. Se você vai acreditar ou não, é um problema seu. Eu vou um pouquinho mais adiante. Se o Espírito de Deus vai ou não te convencer, é um problema do Espírito de Deus. O meu problema não é te convencer, esse é problema do Espírito Santo de Deus. E se eu tomar para mim, eu vou fazer de uma forma errada, porque eu não tenho esse poder. Te convencer, eu não tenho nenhum poder, nem tenho a presunção de querer te convencer de alguma coisa, a não ser de que a graça de Deus é o bastante sobre a minha vida. Mas eu prego aquilo que eu acredito. Eu acredito que a palavra de Deus diz que a paciência faz parte da esperança que alegra. Olha que coisa tremenda, a paciência faz parte da esperança que alegra. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes. A paciência faz parte do propósito de Deus, a paciência faz parte da esperança que me alegra. Eu não posso ter uma alegria instantânea. Vivemos num mundo automatizado, em que apertamos simplesmente um controle remoto e as coisas acontecem. Eu coloco ali em direção ao ar-condicionado e ele começa a trazer para mim um ar refrigerado, tudo por conta de um toque em um botão. Eu faço isso no televisor, eu faço isso com os sensores de segurança, eu faço isso em qualquer lugar onde a tecnologia possa chegar. Mas eu não posso fazer, não é um botão que vai trazer alegria. A paciência faz parte da esperança que alegra. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: eu não tenho paciência. Pelo amor de Deus, não cometa esse pecado. Não cometa esse pecado. Você está falando contra o poder de Deus. Quem disse que você não tem paciência? Ou então, se você realmente está convicto de que você não tem paciência, eu preciso ser honesto com você. Você ainda não tem o fruto do Espírito. E se não tem o fruto do Espírito, você ainda não é convertido ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, que não pode mentir, ela diz o seguinte: o fruto do Espírito não são os frutos, não tem vários frutos. O Espírito, ele só frutifica uma vez. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, quando o Espírito Santo ele obra na vida de alguém, quando ele opera na vida de alguém, ele opera de uma forma concreta e de uma forma completa. Agora, se eu não quero usar a paciência que ele me deu, aí é uma outra história. Eu não quero usar a paciência porque eu acho que ser paciente demais é me fazer de bobo, é permitir que os outros me pisem, é achar que os outros estão tendo vitória em cima da minha vida, estão se aproveitando da minha vida em quaisquer das esferas. Não importa o que eu estou pensando, importa que a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito e dentro do fruto existe a paciência, e a palavra do Senhor diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes, porque o Espírito de Deus já colocou paciência dentro do seu coração. Agora, se você não quer usar a paciência, ou não sabe usar a paciência, se você não tem sabedoria, Tiago diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Se você ouve pessoas que dizem assim: mas você é um bobo, porque você faz isso. Se você ouve pessoas que dizem assim: mas todo mundo te pisa, e você vai acreditando nessas coisas, a sua paciência ela vai ficando exígua, a sua paciência vai desaparecendo, a sua paciência ela vai evaporar. Porque você está alimentando a sua cabeça, a sua mente, o seu coração com coisas que não glorificam, coisas que não edificam. A oração, ela garante os estágios anteriores. Quais estágios? A oração garante que
eu posso me esforçar por me alegrar. Alegria é algo que eu posso buscar. Alegria não é algo que cai do céu. Alegria é algo que eu e você precisamos buscar, fazer, construir. Alegria é a resposta a um estímulo que praticamos na presença de Deus, quando o centro das atenções é a glorificação do nome de Deus. Por que as pessoas se decepcionam tanto? Porque as pessoas colocam as suas esperanças no homem, nas coisas, nas pessoas, e é muito natural que tais pessoas se decepcionem. Mas se a sua esperança estiver voltada para o Senhor, e quando que a esperança está voltada para o Senhor? Quando você busca o Senhor constantemente. A Bíblia diz: orai sem cessar. Aí tem pessoas que dizem: eu não tenho tempo para orar. Mas oração não é quando tem tempo. A vida precisa ser uma vida de oração. Você pode orar dirigindo, você pode orar agora sentado ouvindo essa mensagem, você pode orar enquanto está no médico, você pode orar fazendo quaisquer outras coisas. Você ora quando você se comunica com Deus. A oração garante o esforço para que a alegria aconteça. A oração garante que a alegria está junto com a esperança, porque essa esperança vem do próprio Deus. A oração garante que a paciência faz parte desta esperança, desta alegria. Tudo começa com uma vida de oração. Eu tenho certeza. Isso vai passar. A praga do Egito passou. A peste negra passou. O Covid vai passar. Ele pode durar 200 anos, vai passar. Eterno, só a graça de Deus. Eterno, só a graça de Deus. Vai passar. E aqueles que tiverem passado, confiados no Senhor, confiando no Senhor, aqueles que a esperança que eles têm os manteve alegre, aguentando com paciência o sofrimento e orando sempre, sairão do outro lado como pessoas muito, mas muito mais do que vencedoras. Eu vislumbro uma igreja diferenciada, uma igreja de pessoas realmente comprometidas com Deus, uma igreja onde as pessoas não estejam comprometidas apenas com o organismo humano, as pessoas não estejam comprometidas apenas com a questão eclesiástica, literalmente falando, voltada para as coisas e atributos humanos, mas eu sonho e eu creio que Deus está dando a oportunidade à igreja do Senhor, independente de rótulo denominacional, de sermos pessoas diferenciadas, de sermos pessoas que oram e a cura começa a aparecer. Quanto tempo tem que a igreja do Senhor deixou de orar por cura? Geralmente a igreja ora quando alguém está doente, não é assim? Geralmente a igreja ora por uma coisa específica, quando aquilo é o boom do momento. A palavra do Senhor diz que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos. Aguentem com paciência. Tem pessoas que não querem usar a paciência e começam a pipocar. Vai para aqui, vai para ali, pula para aqui, pula para ali. Não há problema. Você precisa firmar as suas estacas. Você precisa alicerçar a sua vida naquele que é o autor e consumador da tua fé. Mas eu quero concluir. Quando todas as portas se fecham, quando nem mesmo a luz se manifesta, quando a alegria parece ter desaparecido do semblante de todas as pessoas, permaneça firme na tribulação.
Não se esqueça de que a palavra de Deus diz que não vem sobre vós nenhuma tentação, nenhuma tribulação, não vem nenhuma situação acima do que vocês podem suportar. Não vem, é bíblico. Essa história de Deus, eu não aguento mais, para de orar assim, para de ferir o coração de Deus. Você aguenta assim, você aguenta assim. Se você ao invés de você dizer, Deus, eu não aguento mais, comece a dizer, Senhor, me prepare para ter mais paciência na tribulação. Você acha que um pai criaria o seu filho e depois de formado, mandaria crucificar o seu filho? Prenderia o seu filho, mataria o seu filho? Não parece ter um propósito, o pai formar um filho e depois não permitir que o filho exercesse aquilo a que ele fora formado. Deus te formou em Cristo Jesus. Ele colocou através do seu Espírito a paciência, que é dom de Deus, é fruto do Espírito. Sabe para quê? Para que você se mantenha alegre, aguentando com paciência todos os sofrimentos, todos. Comece a dar glória a Deus em todos os sofrimentos. Se tiver que morrer, morra glorificando a Deus. Que seja a sua última palavra na terra, Senhor, eu te louvo por isso ou por aquilo. A morte não é o fim. A morte é apenas a entrada, é apenas a mudança de chave. É apenas a mudança da esfera terrestre para a esfera celestial. A nossa mente, o nosso coração não pode estar pegado às coisas que são deste mundo. Elas são ótimas, elas são para o nosso prazer, elas são dadas como presente, como um donativo do próprio Deus sobre nossas vidas. Mas a nossa mansão celestial, a nossa morada eterna, o lugar de prazer completo, sem dor, não é aqui. Aqui existirão dores, aqui existirão problemas, mas alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, sem esquecer. Persevere na oração. Você ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 300.000 vezes, 400.000 vezes, daqui a pouco a sua vida é uma vida de oração. E à medida em que a sua vida for uma vida de oração, você vai descobrir que para aquele que vive uma vida de oração, a esperança nunca morre. A esperança não morre. Baixe a sua cabeça. Eu quero falar com Deus, com você e por você, você que está aí em casa. Baixe a sua cabeça agora. Talvez você esteja dizendo ao Senhor, Senhor, eu já não tenho mais nenhuma esperança. Tem. A sua esperança está no amor de Deus em Cristo Jesus. A sua esperança está em que não depende do que você faz, mas do que Cristo fez na cruz do Calvário. A sua esperança está em que Ele, o autor da vida, Ele se fez humano para entender a tua dor. Ele se fez alguém também rejeitado para entender o como dói ser rejeitado neste mundo. Mas o que Ele diz para mim e para você é: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e não desistam de orar. Perseverai. Insistir. A porta abre para aquele que bate. Pai bendito, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu santo nome, estamos certos de que sempre podemos contar contigo. Ó Pai, nós nos alegramos na esperança, aquela esperança que nós não podemos ver, aquela esperança que o mundo não nos destina, aquela esperança, Senhor, que o mundo inteiro tende a tirar de nós, aquela esperança que anda na contramão da lógica da vida. Senhor, nós nos alegramos na esperança, porque nós confiamos em Ti. Por isso somos, ó Deus, pacientes até que a Tua mão se movimente na direção de abençoar os Seus filhos, dando-nos sabedoria, dando-nos alegria, dando-nos, ó Deus, cada vez mais triunfo na Tua presença.
Ó Deus, que jamais abramos mão da vida de oração, que estejamos a cada dia voltados tão somente para a Tua vontade, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.